Olá, estudioso, estudiosa! No vídeo de hoje estaremos aprimorando os nossos conhecimentos em relação à estrutura e às fases de uma narrativa. Antes de pensarmos na estrutura que se compõe uma narrativa, vamos recapitular e lembrar o que seria um texto narrativo. Um texto narrativo, ele é o relato de algo, de uma sequência de acontecimentos, se tornando assim um enredo contendo tempo e espaço, ou seja, aonde e quando ele está ocorrendo. Dentro disso, também podemos analisar se ele é fictício, elaborado, inventado de alguma forma, ou se ele é baseado em fatos reais, alguma coisa que realmente aconteceu. Compreendemos, lembramos o que seria um texto narrativo. Agora vamos voltar à nossa aula sobre a estrutura da narrativa. Hoje abordaremos aqui a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Em muitas abordagens também teremos o conflito aqui no meio. Hoje não, porque eu estou pensando na turma do 6º ano. Então vamos lá. A apresentação é o quê? Também chamada de introdução. A apresentação é a forma que o autor estará apresentando os personagens, o tempo, o lugar dessa trama para o leitor dele. O desenvolvimento é o caminho desses personagens, é o caminho dessa história. Ela é voltada com foco nas ações dos personagens. Ela é praticamente a história inteira, o desenvolvimento. Esse caminho que percorre aí do início, do ponto de partida, até se chegar ao fim. Depois disso, temos o clímax. O que seria o clímax, pessoal? O clímax é o boom da história. É o momento de emoção, de adrenalina, de surpresa, de susto. O momento de mais tensão da história é o clímax. E depois disso, que já saímos do nosso ponto inicial, percorremos a nossa estrada, encontramos o clímax aqui no meio do caminho, vamos chegar à nossa, conclusão, gente, ou desfecho. A conclusão, ela é como que essa história termina, não tem segredo. É o desfecho dessa história, como que ela se acabou, como que o conflito se resolveu e por aí vai. Olá, estudiosos! Vamos dar continuidade na nossa aula com foco no texto narrativo, agora mais especificamente nos elementos da narrativa. Bom, a narrativa ela se compõe de narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Vamos compreender cada um destes agora, iniciando-se pelo narrador. Mais adiante teremos uma aula mais aprofundada, mais específica. Agora será uma pincelada rápida só para auxiliar na absorção do conhecimento. Vamos lá. O narrador, ele pode ser dividido em narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. O narrador personagem é aquele que está dentro da história, ele participa da história. O narrador observador é aquele que, como o próprio nome já diz, ele observa, ele vê o que acontece nessa trama. E o onisciente é aquele que tem o poder. Ele pode ver, ele pode participar, ele pode inclusive saber o que se passa dentro da cabeça dos personagens. Ele é onisciente, ele sabe de tudo que acontece e ele pode participar de tudo se ele quiser. O enredo, ele é o desenrolar dessa trama, como que ela se desenvolve, podendo ser dividido em enredo linear e enredo não linear. Qual a diferença do linear para o não linear? O linear é aquele que ele tem uma base a ser seguida, ele tem um tempo, um começo, um meio, um fim. Como que aquela história se ocorreu? O não linear, ele não tem um tempo cronologicamente a ser seguido. Ele pode se iniciar, inclusive, pelo fim. Se conta algo que aconteceu em determinado momento e dentro dessa trama ele vai caminhando entre o começo, o meio, o fim. O começo, o meio, o fim. Ele pode vir e voltar durante a história. Ele não tem esse caminho a ser seguido. Os personagens são aqueles que compõem a história, podendo ser dividido entre os principais, que tem o protagonista e o antagonista, ambos já se opõem. Um se opõe ao outro, o protagonista e o antagonista.
Para isso também temos os personagens que ajudam a alimentar essa história e até mesmo esse personagem protagonista e antagonista, que são os personagens secundários, podendo ser dividido em coadjuvante e os adjuvantes. O tempo é quando ocorre essa história, em que momento aconteceu, podendo ser uma data ou um momento específico. Por exemplo, o dia de um aniversário é uma data específica, um momento específico, um ano, o ano de 2000, alguma coisa assim. Um momento ou uma data específica, podendo ser psicológico ou cronológico. O espaço é onde ocorreu essa trama, aonde que ela aconteceu, podendo ser um espaço físico, um lugar, um local específico, podendo ser psicológico ou social. Compreendemos que os elementos da narrativa são narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Narrador podemos dividir em observador, personagem onisciente. O enredo é como que se desenvolve, podendo ser linear e não linear. Os personagens, temos os principais, que são protagonistas e antagonistas. Dentro disso também, os secundários, que são os adjuvantes e coadjuvantes. O tempo é quando ocorre, podendo ser um momento específico, uma data, um momento ou o psicológico mesmo, né, como dito. E, por fim, o local aonde aconteceu, psicológico, físico ou social. Recapitulação, pessoal, vamos guardar isso. Agora, na próxima, vamos compreender especificamente os narradores.